Então, boa noite, pessoal. A gente está fazendo aí uma última aula antes do recesso. O conteúdo teórico dessas disciplinas de manutenção e de pneumática a gente viu. A parte de eletropneumática era a segunda parte. E aí a gente está fazendo essas duas listas, uma lista de pneumática, uma de eletropneumática e também uma da disciplina de manutenção. Depois disso, vocês acompanham lá os comunicados, o pessoal vai manter vocês informados. Tem, por exemplo, da disciplina de manutenção, a gente tem algumas práticas agendadas, dessa dos tornos mecânicos. Depois, no retorno, a gente vai fazer algumas práticas, que essa disciplina funcionava assim, né? A gente via a parte teórica, depois tinha as práticas. Mas isso aí, por enquanto, vamos deixar em stand-by, beleza? Eu vou compartilhar a tela e aí eu vou inicialmente falar sobre o trabalho de manutenção, tá? Depois eu vou na parte de pneumática e eletropneumática. Teve já vários alunos que me mandaram dúvidas, mas se quiser falar agora também, tranquilo. Só vou abrir aqui. Pessoal, hoje surgiu a dúvida sobre as atividades que estão no Teams lá. Então, aquelas atividades, tem várias apostilas, tá? E materiais e links para que sirva de apoio. Oi? Não é no Teams, tá? É no Google Class. No Google Classic. É. Aí que os alunos me falaram hoje, então... O Classroom, né, na realidade. A gente usa o Classroom Classroom, pelo Google. Isso. Tá. Então, lá tá as apostilas, que é para dar suporte nessas listas. Mas, assim, pelo que eu vi, vocês já estão executando ela. Isso, o Elton aqui falou, professor, não é no Classroom? É no Classroom, eu falei errado. Tá. Então, abrindo aqui, essa é a atividade de manutenção. Então, tá aqui sobre tornos mecânicos. Essa atividade, normalmente eu deixava ela livre, que era para executar sobre um equipamento mecânico, tá? E aí a gente desenvolvia as ferramentas de controle de qualidade de gestão da manutenção em cima desse equipamento. Então, alguns alunos escolhiam furadeira de bancada, outros alunos escolhiam tornos, teve uma vez os alunos que escolhiam veículos. Então, por exemplo, às vezes o pessoal trabalhava numa planta que tinha muita esteira transportadora. Aí eu fazia sobre esteira transportadora, que na verdade o equipamento pouco importa, né? As ferramentas elas podem ser aplicadas para qualquer equipamento. Mas aqui, como então a gente está fazendo aí a distância, e eu em sala mesmo eu fazia isso, que é o seguinte, existe um pouco de dificuldade para achar dados, né? Lembra que eu comentei com vocês que a manutenção... Oi? Desculpa interromper, a imagem travou tudo. Tá tudo travado aqui, só tá a tua imagem, assim, teu rosto na tela e não aparece mais nada. Peraí. Agora apareceu? Agora apareceu. O Fluid sim aberto. Tá. Aqui é o trabalho. Isso, agora apareceu o trabalho final ali. Tá. Agora que bom que você interrompeu, então. Agora tá certo. Então, aí aqui, ó, trabalho final, tornos mecânicos. Então, a gente já tinha várias atividades desenvolvidas, tem esse trabalho e depois algumas práticas, tá? Então, às vezes o pessoal lá na empresa, lá eu trabalho com esteira transportadora. Eles faziam sobre esteira transportadora. Teve ali furadeira de bancada, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Mas aí, como existe a dificuldade de achar esses dados, que está aqui na segunda página, que esses dados servem para a gente fazer vários do que está pedindo ali, tá? Então, se você quiser
Se você quiser fazer de um outro componente, pode. Só que você vai ter que fazer todos esses itens, normal, igual todo mundo. E aí, do tema que você escolher, como por exemplo, eu quero fazer de furadeira de bancada, você vai ter que ou pesquisar ou compilar. Tá? Isso aqui são dados de falhas. São quantas vezes ocorreram problemas, não necessariamente quebrou no meio, mas teve algum chamado, alguma intercorrência, e aí a máquina parou por aqui, esteira de cavaco, fio de entrada, árvore, sistema hidráulico. Então, quantas vezes parou por cada uma dessas coisas? Tá? Isso aqui era de uma empresa de usinagem, tá? E foi feito um acompanhamento de 3 anos. Durante 3 anos, né? Pode ver que é um número de falhas grande. Se somar aqui, é um número bem grande de falhas, mas é porque não é um torno só, é um grupo de tornos de uma empresa de usinagem. E também acompanhado, né, durante 3 anos, 2009, 2010 e 2011. Beleza? Então, esses dados ou tem que ser levantado na empresa ou pesquisado na internet. Em último caso, usar isso aqui mesmo, tá? A gente normalmente fazia essa atividade na biblioteca lá, e aí vários alunos às vezes optavam por pesquisar e fazer do tema que gostavam mais, beleza? Tá, então, tornos mecânicos, ou o tema que vocês escolheram. O que vai ser feito? Primeiro, levantamento dos principais tipos de falhas, dados estatísticos e apresentação em forma de tabela. Isso aqui, ele já está praticamente pronto aqui embaixo, porque é essa tabela daqui, a menos que você não escolha torno, se queira outro equipamento, tá? Professor, mas eu vou querer torno, tem que fazer alguma coisa? Tem, tá? Você precisa reescrever essa tabela, colocar ela em ordem crescente. Depois eu vou mostrar um exemplo ali. Depois, criação e interpretação do diagrama de Pareto. Então, esse diagrama tem no vídeo anterior, eu falei um pouquinho sobre ele, e também tem alguns links que eu enviei para vocês de como construir ele, tá? Já vou mostrar no trabalho ali, é bem tranquilo. Fazer o FEMEA, isso aqui foi feito em sala, com no mínimo 5 componentes, no mínimo 15 modos de falha. Escolher um componente a ser trocado, uma peça, criar uma rotina para manutenção com no mínimo 10 passos, estrutura em ordem de execução, seus predecessores e tempo de execução. Isso aqui também a gente fez. Com base na rotina, criar um diagrama de Gantt, que é aquele dos tempos, para saber se a manutenção vai demorar mais ou menos, considerando que você possui 2 equipes de manutenção e deve usá-las simultaneamente ao menos 2 vezes. Tá? Porque senão fica uma pessoa só. Existe manutenção que é feita em uma pessoa só? Sim, tranquilo. Mas a gente quer treinar essa ferramenta ali que serve para isso, para a gente estimar o número de pessoas que eu posso colocar, ou devo colocar em uma manutenção, e o tempo, né? O tempo de execução dessa manutenção. Então tem essas restrições são para ficar mais rico ali o trabalho de vocês. Lembrem que não adianta colocar retirar parafuso 1, retirar parafuso 2. Não retirou. Aí no final, desmontar, arrumar, montar. As 3 últimas tarefas. Não adianta fazer isso. E por último, interpretar o diagrama de Gantt, que é basicamente para que ele serve? Para quanto tempo, né? Quanto tempo demora a manutenção e etc. Tá? Então esse é o comando, né? Eu vou mostrar aqui 2 trabalhos desses que foram feitos por turmas anteriores. Tá aqui. Então aqui colocou uma foto. Esse daqui ele está ordenado aquelas falhas lá. Então, placa mecânica, sensor, esteira transportadora, castelo, sensor e etc. Então, ele está todas as ocorrências, da maior para menor. Então, o que mais acontece? Placa mecânica, 62 vezes. Tá? 62 vezes defeito em placa mecânica. Esses dados aqui o pessoal procurou, tá? Eles não quiseram usar aquele que eu forneci, mas senão, se fosse usar esses dados que eu forneci, você colocaria em primeiro lugar carro extrator 144 vezes, tá? Tranquilo. Esse pessoal aqui trabalhava numa tornearia. Beleza. Então aqui, 62, 30, 26, 20, 13, 13, 13. E aí até chegar em 7, que foi o que menos deu problema. O acumulado fechou em 100 aqui. Qual que é a ideia do diagrama de Pareto? O diagrama de Pareto é só um gráfico, tá? Pode ser feito à mão, pode ser feito no Excel, mas faz à mão e coloca a foto ali, anexa a foto. O que ele propôs para essa parte de manutenção é que se você focasse as energias nos problemas, né, ou nos defeitos, nas falhas, com 20%
né, 20% dessas falhas com maior ocorrência, então você tem um conjunto, por exemplo, de 10 falhas. Se você prestasse atenção só em duas, nas duas que ocorre mais vezes, você estaria resolvendo 80% da manutenção. Você estaria reduzindo, só vou aceitar aqui que tem, você estaria reduzindo em 80%. O Marcelo perguntou se vai ser gravado. Está sendo gravado, tá? A partir acho que faz já uns 10 minutos que está gravando, tá? Só estava aceitando aqui mais uma pessoa que está entrando. Vamos continuando aqui. Tá. Então, o que o Pareto propôs é o seguinte, que se você se preocupasse, nesse caso aqui, com a placa mecânica e o sensor da placa elétrica, para esse caso específico, você reduziria em 80% o número de falhas, tá? Por que isso é interessante? Porque se você vai resolver só 2 problemas, você gasta 20% da energia, do dinheiro, tá? Energia humana ou capital financeiro, tempo, né? Então, você gasta 20% só para resolver esses 2 primeiros. E qual que é o resultado disso? O resultado disso é uma redução de 80% no número de manutenções. Então, quando isso foi aplicado, e aí lembra que eu sempre comento em sala, para isso aqui ser observado, ele tem que ser implantado em algo com vários equipamentos. Não adianta você pegar um carro, uma máquina, por exemplo, e tentar fazer isso e observar esses 80% de redução. A estatística ela precisa ter vários elementos para ela funcionar, né? Para aparecer esses resultados, tá? Então, basicamente é isso. A interpretação seria, olha, eu devo me preocupar com... deixa eu ver quantos componentes tem aqui. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11. Tá? E aqui o acumulado, ele não tem tanta concentração. Então, aqui ó, não é tanto acumulado em placa mecânica, mas basicamente, se resolvesse os três primeiros aqui, ele já estaria resolvendo 56%. Não chega na proporção que o cara que criou a ferramenta lá comentou, até porque aqui está pouco destrinchado, vamos dizer assim. Porque normalmente tem algumas falhas que acontecem muitas vezes, e aí tem um grupo gigantesco de falhas que ocorrem esporadicamente. Tá? Então, se você tivesse uma lista maior, ele daria para observar mais esse efeito. Mas, basicamente, aqui, ó, se eu resolver essas 3 coisas, gastar tempo tentando resolver isso, eu só estou resolvendo 3 dessas 11 e eu resolvo quase 60% das falhas. Tá? Ou, não quer dizer que eu resolvo e nunca mais vai acontecer, mas eu estou atacando 60% das falhas com 20% da energia. Beleza? Esse gráfico aqui, ó, o que é isso? São o número de falhas da maior para menor. Beleza? E esses dados tem lá, a menos que você queira fazer diferente. FEMEA. Cada componente daquele ali foi feito FEMEA. Vocês têm um modelinho lá que eu imprimi para vocês e também vocês têm no caderno, que ele tem a descrição, a função, qual que é o modo que isso quebrou, o efeito dessa falha, as causas, aí tem a criticidade, são os 3 numerozinhos, multiplica eles e depois ações recomendadas. Tá? Isso aqui pode ser feito, o trabalho inteiro pode ser feito tanto à mão quanto no computador ou meio a meio. Professor, eu fiz a tabela na mão, o gráfico na mão, tirei foto e coloquei no meio do trabalho no Excel, no Word. Pode também, tranquilo. Essa parte aqui não é obrigatório, tá? O pessoal quis colocar mais... não é obrigatório colocar, mas eu sugiro que quem não conhece... Igual, professor, eu não trabalho na área, eu não conheço nenhuma máquina, tá? Quando a gente voltar, a gente vai fazer as práticas lá de mexer nos tornos, principalmente nesse conjunto aqui de redução, que é bem rico de elementos mecânicos. Mas falar, eu não conheço. Então, o mínimo que você tem que fazer é pesquisar quais são os componentes, quais são as principais falhas, o que dá defeito, por quê, ou como que funciona, como que ele troca de velocidade, etc. Então, o pessoal resolveu colocar aqui, ficou ótimo, tá? Bem legal, a parte de lubrificação. Como que ocorre defeito de lubrificação? Ele tem uma mangueirinha que pode entupir, etc. Pode faltar óleo. Então, entender como funciona, independente de qual é o componente, tá? Então, aqui tem sobre os rolamentos, quais são os rolamentos utilizados, sistema de lubrificação. O pessoal colocou isso aqui porque eles observaram no trabalho ali
que era o que mais dava problema, tá? Então eles foram atrás, o que é um carro do torno? Como é que tá problema no carro, né? O que é um carro de torno? Aqui tem, por exemplo, a questão de alinhamento, folga e etc. Então, para quem conhece, talvez já dê para fazer logo de cara. Mas para quem não conhece principalmente, mas sugiro a todos dar uma pesquisada e ir atrás do que é essas coisas aí que estão dando problema. E depois a gente vai fazer fazer né, essa visita lá. Mas isso pode ser feito em forma de pesquisa antes, né, na execução do trabalho. Beleza? Isso aqui vocês já estão acostumados a fazer, já fizeram, acho que umas 2 vezes ou 3, a gente fez atividades dessa aqui, que é para fazer o diagrama de Gantt, tá? Dividir as tarefas A, B, C, D, E, F, G e tal. O que é? Aqui eles elencaram um problema para ser trocado, então eles fizeram a troca de uma engrenagem que estava com problema no torno e aproveitaram e fizeram a troca de óleo. Então tem aqui as atividades, tá? Quanto tempo dura e de quem que ela depende. Por exemplo, abrir a tampa de proteção e retirar o óleo. Eu não devo fazer isso antes do que? Da atividade A. O que é a atividade A? Desconectar da rede elétrica. Tá correto? Tá correto. Desmontar as engrenagens e retirar as engrenagens danificadas. Eu primeiro preciso abrir a tampa de proteção. Então, enquanto esses 30 minutos não passarem, não quer dizer que tá certo esses 30 minutos, tá? Enquanto não passar isso aqui, você não vai passar para a atividade para o seguinte. Tem várias engrenagens danificadas para usinagem, limpeza da parte interna das engrenagens, trocar rolamentos, etc. Beleza? Deixa eu ver aqui. Essa última parte, chegou até no diagrama de Gantt. Tem uma última parte que a gente vai fazer lá, que é desenvolver uma rotinazinha de manutenção, mas daí isso a gente vai fazer em sala, tá? É o final da... Em sala não, depois que fizer a prática lá. E assim Deus permitir nós estivermos vivos. Tá. Aqui, ó, outro exemplo. A Elisa já vai me puxar a orelha. Aqui. Esse aqui, o pessoal resolveu fazendo uma furadeira de bancada, tá? Porque eles falaram, professor, eu tenho lá na oficina, eu trabalho mais com ferramenta leve, eu tenho furadeira de bancada, não tenho muita familiaridade com o torno. Aí eles acharam uma vista explodida, ele pegou, tirou foto do manual, pode ver que é até uma foto meio embaçada, colocou para mostrar, né, o que é uma furadeira de bancada. Aqui tem o que é feito de manutenção nesse tipo de equipamento. Aqui o FEMEA, né, de todos os componentes. Então eles levantaram, ó, dá problema o quê? No aperto da broca. Isso aqui é um negócio que dá problema pra caramba. Não aperta mais a broca, tá? Dá problema lá no mandril. Aperto, vibração, desgaste, etc, etc. Beleza? Aqui o diagrama de Pareto. Então, para poder fazer isso, eles levantaram esses problemas aqui. Ó, problema de rolamento, mandril, correia, polia, eixo e motor. Tá? Levantaram todos esses e colocaram aqui em ordem crescente. Então, o primeiro, qual que é o que mais acontece? É rolamento com 25 ocorrências. E o que significa esses 5 anos, esses 25 ocorrências? Está aqui em cima, ó. Planilha de frequência de ocorrência em 5 anos. Tá? Eles acharam lá no manual que em 5 anos de acompanhamento deu problema nisso aqui. 25 vezes rolamento. Não é de uma única furadeira, tá? Então, esse é o principal. Aqui, 25 vezes, 15 vezes 10, 8, tá. Nesse caso aqui, atacando as duas primeiras, a frequência, a porcentagem acumulada é de 57%. Então, também, resolvendo, se preocupando com o rolamento e mandril, já tem lá 60% das falhas. Beleza? Deixa eu tirar um ruídozinho aqui. Tá, isso aqui, tranquilo? Então é isso, pessoal. Dessa atividade é isso. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa disso aqui? Que aí a gente já vai passar para... inclusive, teve gente que até já me mandou esse trabalho
no e-mail, tá? Aqui, ó. Esse aqui foi feito usando os dados lá que eu passei também, de uma turma anterior. Ó, carro extrator, guia de entrada, guia de saída, torre. Todas... carro extrator, 144 vezes. Guia de entrada, 90. Guia de saída, 72. Torre, 44. Tá? Aqui, ó, a porcentagem acumulada. Deixa eu ver quantos. São 11 componentes, atacando os 3 primeiros, 60%. Tá? FEMEA também. Aqui, filtro de óleo. Esse aqui foi feito lá, essas fotos são da desmontagem que a gente fez lá. Correias, o que dá problema nas correias, engrenagens. Então, daqueles defeitos dali de cima, até para a gente poder estimar os tempos, etc., precisa ter essas informações aqui. Tá? Motor. Aqui os tempos. E, no fim, uma manutenção, uma ficha de manutenção ali. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Professor, qual que é a data limite para entregar esse trabalho que você está explicando? Então, essa disciplina, ela teoricamente ela já acabou no calendário, tá? Mas como eu ainda tenho que fazer aí 2 dias ou uns 2 dias de prática, vai ter 2 dias de aula depois que voltar às aulas, né? Não sei quando, se a gente ainda estiver vivo. Vai ter mais 2 dias. Então o que acontece? Teoricamente, até o fim desses 15 dias. O que teria que colocar um prazo, porque é o seguinte, a de pneumática não, a de pneumática aprendi agora, tá? Porque a gente ainda tem que ver mais coisa. Então, eu tinha falado até o final do mês. Hoje é dia 30. Então, quem não terminou, tenta terminar aí até domingo. Domingo é dia 3. E me enviar a parte de pneumática. Ou até semana que vem. Beleza. Agora, esse trabalho de manutenção, eu creio que dá para vocês me enviarem no decorrer desses 15 dias aí, beleza? Só não deixe para fazer na última hora. Beleza. Porque daí quando voltar a gente vai conversar sobre ele e fazer a prática. Mas aí tem que estar tudo pronto esse trabalho, tá? A gente não vai voltar nele. Tá, tranquilo? Beleza. Tranquilo. Valeu. Mais alguém? Falar alguma coisa? Deixa eu dar uma olhada no WhatsApp, ver se alguém mandou alguma dúvida. Eu vou pausar a gravação aqui, para não ficar eu olhando no celular. Eu volto a gravar quando for falar de eletropneumática. Só um minutinho que eu vou olhar o WhatsApp e ver se alguém mandou alguma dúvida.